lupo, laroyeshu. Meu nome é Lilian Ramos, sou professora do Departamento de Línguas Modernas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno, juntamente com o professor Alcione Correa Alves, da Universidade Federal do Piauí, o projeto Oliveira Silveira para o Mundo, onde nós pretendemos traduzir o grande poeta afro-gaúcho para línguas colonizadoras, francês, inglês e espanhol, e também para línguas originárias, línguas dos povos originários, americanos, e também para línguas africanas. Estamos hoje aqui na exposição Palmares, não é só um, são milhares, com parte do grupo de pesquisa, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de quem foi o grande poeta Oliveira Silveira. A nossa proposta é traduzir o livro Roteiro dos Tantãs para todas essas línguas que já foram faladas, e é incrível poder estar nessa exposição e encontrar essa latino-americanidade ou essa afro-latino-americanidade do poeta Oliveira Silveira. Como vocês podem ver, aqui nós temos algumas obras que transcendem essa latino-americanidade, como, por exemplo, a obra Antologia Poética do grande poeta cubano Nicolás Guillén, que foi uma inspiração para muitos tantos outros poetas latino-americanos. Assim como uma antologia da poesia negra latino-americana. E nós também podemos perceber que Oliveira Silveira foi além da literatura, além da poesia e também trabalhando com o teatro negro do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e latino-americano, porque ele estava em constante diálogos com outros poetas, com outros intelectuais latino-americanos de língua espanhola, francesa e inglesa também. Bom dia a todas e todos que nos acompanham, aqui nas nossas gravações diretamente do Marx, diretamente da exposição em homenagem a Oliveira Silveira. Para nós, vivendo nesse tempo e que estamos mais habituadas e habituados a pensar em redes, as pessoas conectadas e pensar em comunicação imediata entre as pessoas, pois é, como seria imaginar isso antes da rede da internet? Na nossa vida. Aqui no Brasil, final dos anos 2000, daí para frente. E se pensar que, de repente, existiam redes funcionando assim antes da internet? E se pensar que Oliveira Silveira pode ser um autor, uma obra, uma poesia, uma porta, muito legal para a gente compreender essa ideia de redes funcionando na vida das pessoas, na arte das pessoas, antes desse advento da internet. Quando a gente vem aqui na exposição do Marx e começa a observar no acervo do Oliveira Silveira as edições de poesia americana, ou se quiserem pensar assim, afro-americana, se vocês olham para as edições, quando vierem aqui no Marx olhar a exposição, e olham para as dedicatórias de autoras e autores de vários lugares das Américas, dedicando as obras para ele, se ele só conseguisse comprar, ler, e trouxesse essas interlocuções nos poemas, já seria fantástico. Mas quando a gente vê autoras e autores, a gente vê o Aimé Césaire, a gente vê a Cristina Rodrigues Cabral, a gente vê tantos e tantos autores americanos, africanos dialogando com ele, a gente entende um pouco essa história da rede. E parte do trabalho do nosso projeto, Oliveira Silveira para o Mundo, vai ser mostrar também, além das traduções que levam a poesia para o mundo, parte do nosso trabalho importante são nossos estudos teóricos e depois nossas sequências didáticas e contatos com sala de aula, com escolas públicas, para levar essa ideia de Oliveira Silveira, não só indo para o mundo nas traduções, mas como Oliveira Silveira lê o mundo, estabelece rede, conversa em rede com pessoas contemporâneas a ele, e como essa conversa contemporânea vai, ou como essa conversa contemporânea a gente pode perceber
lendo a obra dele? Não necessariamente num caminho clássico de intertextualidade, catar o nome das pessoas, o nome dos lugares, em cada poema para estabelecer referência, mas o quanto a poesia de Oliveira Silveira está conversando com outras, e outras talvez estejam conversando com ele, o quanto os poetas e as poetas negras e negros das Américas estão produzindo em rizoma, que nem Eduardo Glissant nos ensina, estão produzindo em rizoma, um grande rizoma onde todo mundo partilha da mesma terra e que Oliveira Silveira é um tubérculo desse rizoma. Meu nome é Seves Moreno e eu faço parte do grupo de pesquisa Oliveira para o Mundo. Na verdade, eu venho pesquisando sobre teatro negro no Pampa, e o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foca justamente sobre a produção de teatro negro do século XXI, ou seja, nas primeiras 2 décadas do século XXI. Mas é impossível se fazer uma pesquisa com consistência sem buscar as bases, os alicerces desse processo. E os alicerces desse processo são justamente nos movimentos negros, da qual o Oliveira Silveira é um dos esteios, né, uma das raízes que fez florescer não só a discussão do movimento político, mas cultural, estético, né, e numa abrangência maior do que Porto Alegre, ou o Rio Grande do Sul, ou até o Brasil. Pensando num contexto latino, né, aqui na mostra nós temos essa possibilidade de conferir essa abordagem que ele faz sobre o movimento negro e sobre a perspectiva, né, da negritude no contexto do século XX. E toda essa discussão é a que vai, com certeza, desembarcar naquele contexto de 2021, né, que a gente está vendo com a discussão sobre os movimentos negros, né, sobre a negritude no Brasil. Mas ele também estava lá na base da discussão do teatro negro gaúcho. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Tainã Rosa, professora, literata e produtora cultural. Eu pesquiso majoritariamente oralidades e é por meio das oralidades e também do pensamento sobre autoria negra que eu contribuo dentro do nosso projeto de pesquisa Oliveira Silveira para o Mundo. O meu papel aqui no grupo vai ser principalmente fazer mediação para as traduções com os povos originários e, claro, sempre contribuindo com as ações do movimento negro, das quais eu faço parte, e reflexões, inclusive, que eu trago a partir do podcast A Cor da Voz, que muitos de vocês, talvez que estejam assistindo, já conhecem. Então, agradeço a vocês pela nossa escuta, pela observação da exposição. Palmares não é só um, são milhares, e nos vemos breve. 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. 13 de maio, já dia 14, o Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14, a resposta gritante. Servir, pedir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto. Bengala, porão e chiqueiro, 13 de maio. As cordas começaram a ser queimadas e as correntes abertas muito tempo antes. Por nossos corpos, por nossas vozes. O historicismo e ato hipócrita nos aponta o 13 de maio. Engano vertiginoso, tirem os esqueletos do armário. Queimem a aura desta lei desleixada, assinada por uma princesa supracitada, Isabel, a dita imperial. Falem do real, da desigualdade, pobreza e resistência, que fizeram residência na identidade, benfazeja de cor negra. Assumam o 20 de novembro, dia da consciência, marcada na vida-morte de Zumbi. Verdade de resistência.